bom dia vocês que nos acompanham aos sábados pela manhã e boa noite vocês que nos assistem às quartas-feiras. Famílias em Cena no ar, com mais um tema do direito descomplicado para chegar até aí, até vocês que nos assistem. Hoje nós vamos falar de um tema, gente, que é reconhecimento de paternidade. Quantas pessoas não conhecem outras pessoas que já ajuizaram ação para reconhecimento de paternidade, aquele pai que foge, né, não quer reconhecer o filho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse reconhecimento de paternidade com a nossa convidada, que é a doutora Martina Barros. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alessandra, é um prazer estar aqui. Doutora é advogada especializada em direito da família. Isso, exatamente. Minha colega, familiarista. Colega sua, e que a gente estava falando dos bastidores, que o direito das famílias que é complicado, porque não acompanha nada, assim, muito da lei, né? É um mundo à parte, né? É um mundo à parte. A gente tem todas as formas de direito, mas quando vai para a família, todo mundo quer saber um pouco. É verdade. Porque é um assunto muito instigante, tudo muda todo dia, toda vez uma família diferente, uma nova forma de relacionamento, né? É incrível. Por isso que o nosso Famílias com S de plural. Porque eu imaginei justamente isso aí, nós temos várias formas de família, não dá hoje para você identificar aquela família lá do antes de 1988, antes da nossa Constituição, e antes também do nosso Código mais atualizado, que é de 2002, e que está vindo com a reforma aí, que é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. Com certeza. Olha só, para que os nossos telespectadores, eles que estão nos assistindo, possam entender melhor, nós temos o reconhecimento de paternidade, temos uma ação declaratória, negatória, é isso? Ação negatória de paternidade, que é proposta pelo homem, e a ação investigativa de paternidade, que é proposta pela mãe em nome da criança. Como é que é essa negatória? A negatória é quando o homem que tem o reconhecimento da paternidade, ele vai atrás da forma de negar aquela paternidade. Então ele vai entrar com a ação para dizer, eu não sou o pai dessa criança. E com base em que ele vai alegar isso? Ele vai pedir um exame de DNA, se for filiação biológica, ele vai apresentar provas de que ele nunca teve convivência com aquela criança, se for um vínculo socioafetivo, que também é uma forma nova de reconhecimento de paternidade. Então ele vai buscar basicamente que se declare que, não, eu não sou o pai dessa criança. Em alguns casos, por exemplo, que tem um registro de um filho, aquela mãe acaba escondendo, o verdadeiro pai ali da criança, o pai registra como se fosse biológico, e aí se descobre o pai dessa criança biológica. Aquele que está no registro, ele vai entrar então com essa ação negatória, é isso? Só que ele tem que tomar um cuidado, porque a ação, ela tem algumas pegadinhas. O reconhecimento da paternidade, se ele foi feito de livre e espontânea vontade, ele é irrevogável. Então eu tenho que comprovar qual foi o vício de consentimento, o erro que me levou a reconhecer aquela criança não sendo o pai dela. Então eu vou entrar com essa ação, mas eu tenho que comprovar um vício realmente sério. Não basta a mera dúvida, não basta que eu tenha ido ao cartório e pensado, nossa, não sei se esse menino é meu filho, não parece. Essa mera dúvida não é suficiente. Então eu vou buscar, vou apresentar o vício de consentimento e ainda tem uma segunda pegadinha. Eu posso até conseguir provar que o vínculo biológico não existe, que ele não é meu filho. Mas se eu já tiver um vínculo socioafetivo, a paternidade continua. Então não é tão fácil Não assim. É tão fácil. Porque eu vejo alguns homens falando, mas eu não quero ser pai desse menino porque eu descobri que ele não é meu filho biológico. Mas está ali registrado há mais de 3 anos, 5 anos, 2 anos. Exatamente. Eu quero tirar, doutor, meu nome do registro. Aí já entra o vínculo socioafetivo, porque são anos de uma relação e a gente tem que pensar aqui na criança. A criança passou os últimos 3, 4, 5 anos sendo filho daquela pessoa. Então a criança não tem responsabilidade e o vínculo que ela constrói com o pai ainda é um vínculo. Então não basta ele não ser filho biológico, ele se torna filho socioafetivo. Se ele se sentiu enganado, então, que faça alguma coisa, alguma ação em relação à mãe, e não à criança, Mas vamos falar um pouquinho da mudança aí do nosso Código Civil, que está tramitando aí no Congresso ainda e vem com algumas mudanças legislativas de alguns artigos do nosso Código Civil. E é justamente sobre a questão do reconhecimento de paternidade. O que vai mudar? O que ele está trazendo de novo? O novo código, ele propõe uma alteração que ela atrai a competência dessa ação de investigação de paternidade, que é proposta pela mãe em nome da criança, para o cartório.
Então, o que vai acontecer? Em vez dela vai lá, registra o filho dela em nome dela, sem pai, e depois ela vai numa ação judicial buscar o reconhecimento daquela paternidade, ela vai no cartório de registro civil e no momento de registrar a criança, ela vai indicar quem ela acha que é o genitor. E nessa indicação, o oficial do cartório vai notificar o pretenso genitor para que ele ou registre a criança espontaneamente ou que ele se submeta a um exame de DNA. Se ele se recusa a fazer esse registro ou submeter ao exame de DNA, aí acontece o reconhecimento da paternidade. E olha que interessante, o oficial do cartório manda isso para o Ministério Público, para a Defensoria, para que lá se ajuize a ação de alimentos e a ação de visitação. Então já vai pegar todas as partes da proteção daquela criança. Ela vai ter o vínculo reconhecido, ela vai ter o direito aos alimentos e as visitas, que é um direito do pai e da criança. É porque nós temos muitas crianças sem o nome do pai no registro, né? Mais de 170 mil crianças no ano de 2023, se eu não me engano. Olha só. E que isso acaba atrapalhando o crescimento dele emocional. Sim. Quando estiver no colégio, já quer saber, né? Sem falar a questão do sustento, né? Porque a mãe solo está ali batalhando, conseguindo fazer das tripas coração para manter aquela família, educar aquela criança, e o pai não comparece. Não comparece. Aí, às vezes, ela tem que buscar um advogado particular, buscar a defensoria, buscar o Ministério Público, para ela dar início a uma ação. Então, esse trabalho recai à mulher. Vai acontecer uma inversão do ônus da prova e agora o homem, quando ele quiser comprovar, ele que vai buscar o direito dele e dizer: não sou pai dessa criança que foi indicada lá no registro civil. Aí ele submete ao exame de DNA. Porque se eu estou negando me submeter ao exame de DNA, é porque eu desconfio que eu sou pai. Mas é só indicação nesse primeiro momento, não vai constar o nome do pai no registro nesse primeiro momento. Tem todas as etapas. Primeiro ela indica, aí o oficial do cartório notifica esse pretenso genitor, esse genitor vai ter oportunidade de se manifestar naquela ocasião, se ele se reconhece, se faz um DNA. Ele não reconhecendo, aí a gente parte para a próxima etapa, que vai ser o reconhecimento dessa paternidade no documento, lá em cartório, e o Ministério Público e a Defensoria vão tomar as medidas de alimentos. Certo? Aí ele, a qualquer momento, ele pode buscar uma via judicial para dizer: não sou, vamos fazer o exame de DNA aqui e questionar. E como que fica aqueles pais que correm, que não vai conseguir localizar? Boa pergunta. Eu fico na dúvida nessa questão, porque aí sim vai ter que ir direto para a justiça, né? Para tentar os meios legais para citar esse pai. O artigo ele é tão completo que está vindo nessa alteração que ele prevê essa situação. Ah, é? Ele traz que o homem que está em local incerto ou que está falecido vai ser feito reconhecimento com os parentes consanguíneos, que é o que a gente tem hoje dentro dos precedentes judiciais, né? Dentro da súmula do STJ, só que vai vir já dentro do registro civil. Então lá a gente pode fazer o reconhecimento através do DNA também. Ah, então não adianta ele querer correr, não. O oficial vai mandar para o juiz, né, para o Ministério Público, para a Defensoria. Lá vai ser ingressada uma ação e nessa ação o juiz vai determinar que seja feito o DNA dos familiares. Aí se o familiar se negar, vem aquele mesmo reconhecimento de quando você se nega a fazer o DNA sendo pai, a presunção relativa de paternidade. Eu acho que até a nossa próxima pauta. Mas ficou interessante porque, igual você falou, ele muda essa questão até do tempo, né, de duração para reconhecimento dessa paternidade. Exatamente. Porque quando nós ajuizamos uma ação, a gente sabe o quanto demora, né, um reconhecimento de paternidade. Por quê? Até então é só com o pai, o DNA do pai, né? E agora já vai automaticamente, se o pai se negar a fazer ou estiver fugindo, vem os parentes mais próximos. Exatamente. Né? O processo judicial, ele tem ali 1, 2, 3 anos de duração. O do cartório, a intenção dele é realmente diminuir esse tempo. Tem uma pergunta aqui que eu tô curiosa para saber, que brechas legais para evitar o exame de DNA. O que o pai faz nessas brechas? Existem essas brechas legais? Elas vêm sendo mitigadas pela própria justiça, né? Eu acho que a principal brecha que a gente tinha era a recusa do DNA, porque realmente tem um princípio dentro da justiça que eu não posso fazer prova contra mim mesmo. Então os homens eles podem se recusar a fazer o DNA. Só que aí vem uma súmula do STJ, que é a número 301, e ela traz o seguinte: quando o homem ele se recusa a fazer esse DNA, existe a presunção relativa de paternidade. O que isso quer dizer? É uma prova muito forte de que ele é o pai. E aí a pessoa, a mãe no caso, vai entrar com essa ação com os outros elementos de prova, né, vai trazer outros indícios, testemunhas, depoimentos, documentos, conversas de WhatsApp, e aí isso tudo forma esse conjunto de prova que vai levar o juiz a dizer: não, eu reconheço a paternidade.
ele se recusou a fazer o DNA, o que já é um indício forte para mim de paternidade. Tenho outras provas aqui que demonstram, então, procedência do pedido da genitora. Eu tive um caso que a mãe, ele já estava adulto, tinha uns 20 anos de idade já, e ele que ingressou com essa questão aí de saber se era o pai ou não, a mãe indicou aquela pessoa como pai para ele, e ele cresceu achando que era aquele pai, e ele se negou a fazer o DNA, só que chegou um momento que não teve como ele se negar mais, ele compareceu e deu negativo. Aquela mãe, ela não soube explicar para o filho, ela continuou batendo na tecla de que o exame estava errado. Então, doutora, para que eles entendam melhor assim, esse exame não tem chance de dar errado. Não, porque assim, não é um exame de DNA feito por meio com esses kits recentes, não é uma coisa feita de qualquer forma. Quem faz são laboratórios credenciados junto à justiça, laboratórios com credibilidade e que respondem civil e criminalmente se eles fizerem um exame de DNA falso. A gente vai ver muita ficção, muitas histórias que vão falar o DNA foi falso, foi forjado, mas na vida, na prática, a gente não vê isso acontecer. A gente está falando de empreendimentos sérios que são credenciados na justiça, tem critérios, tem requisitos. Então o DNA, ele vem selado, ele é feito com todo o rigor da lei e ele vai para o juizado, para o juiz, ele vai para o juiz. Então é uma prova que a gente tem que acreditar nela. Desconfiar dela, eu só posso desconfiar se eu tenho realmente um conjunto de provas muito robusto que vai me dizer que aquilo ali foi forjado. Se eu não tenho, como é que eu vou questionar? Geralmente as pessoas que demoram mais por essa questão de até impugnar mesmo esse exame, eu vejo que é uma forma mais da demora do processo. Por exemplo, a gente tem a questão também da investigação da paternidade quando se pós-mortem. Isso. E aí precisa de verificar tudo isso aí para continuar com o inventário. Então, eu vejo que pode ser manejado isso aí por muitos, né, advogados também, no sentido de que vou querer provar, mas não provei. Então, vou recorrendo para chegar a um ponto de que a outra parte canse e faça um acordo. Isso é muito comum. Mas não que vá realmente forjar uma prova, né? Não é esse o caso. E também tem uma lei de 2021 que ela inovou também até para tirar essas brechas, que ela diz o seguinte, que no caso do genitor falecido ou desaparecido, vai ser feito o DNA dos parentes consanguíneos. Se os parentes consanguíneos se recusarem, é a mesma presunção relativa de paternidade. Então ele vai fechando o cerco para que essas brechas deixem de existir. Na prática a gente vai ver que talvez o homem encontre uma brecha ou outra, mas a jurisprudência, as leis que vão vindo, a alteração agora do Código Civil, ela tem essa intenção de deixar tudo mais difícil, porque o certo é o certo. Se é o seu filho, você tem que reconhecer. Você não pode se esquivar dessa responsabilidade. Esquiva por conta da pensão alimentícia, né, que não querem pagar, né? Exatamente. Tem isso também. Mas eu cheguei aqui falando para você desse caso que eu tive, por quê? Porque ela indicou um pai que não era o pai. Durante 20 anos aquela pessoa acreditou que era o pai dele. Fez o exame de DNA, não era. Então, isso pode acontecer também, da mulher indicar e não ser aquele pai. Aí ela vai e indica novamente? Então, nesse caso, primeiro, vejamos um caso em que se o homem tivesse se disposto a fazer o DNA lá atrás e buscado para saber também, ele teria tido a verdade dos fatos muito mais rápida, né? E aí eu acredito que nesse caso, se agora já não é mais uma criança, né? Um adulto. Se ele tiver interesse, ele pode ajuizar essa ação para tentar descobrir, porque não tem uma questão da menoridade. Ainda que eu seja maior de idade, eu posso entrar com reconhecimento de paternidade. Então, a mãe vai falar, eu acho que pode ser então fulano. E aí, aquele adulto já vai entrar com a ação contra aquela pessoa para tentar fazer o DNA. E a gente olha assim e fala assim, não, mas isso acontece. Não, acontece. Acontece demais, né, doutora? Em direito de família acontece de tudo. De tudo, verdade. A gente vai para um rápido intervalo, não saiam daí, porque esse tema é muito interessante. Já já a gente volta. Já estamos de volta aqui com Famílias em Cena. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa, né? Esses kits, exame de DNA, existem esses kits? Existem. É um kit de
rastreamento genealógico, uma coisa assim, que eles fazem basicamente uma pesquisa de quem é da tua árvore genealógica, de que país você veio, quais são seus traços genéticos. Aí vem um resultado assim, você é 50% do continente africano, 50% do continente europeu, e vem dizendo os países. Mas isso aí, para fins de processo, não tem relevância. Eu nunca vi ser utilizado. Por quê? Não é aquela coisa que eu te falei, do teste seguro, feito num laboratório credenciado, é feito por uma empresa estrangeira, que a gente não tem nenhum controle sobre. Então, para o fim do que a gente está discutindo, ele não funciona. Ele funciona para esse tipo de experimento que as pessoas agora estão fazendo, para conhecer sua árvore genealógica, né? Mas não para questão de investigação de paternidade. Não, isso aí eu nunca vi ser usado. Teve uma série, e aí é série que eu vi, que a pessoa pegava o material genético lá daquela criança e ela deixava bem claro, esse kit eu comprei. Né? Então vamos fazer aqui escondido porque a família não pode saber, pra gente saber se ela é filha dele mesmo. Então isso mais é ficção, então. É, ficção, assim, talvez nos Estados Unidos, que é um outro tipo de ordenamento jurídico, que eu não sei como é que eles fazem esse tipo de exame, tem alguma coisa ou outra, mas aqui no Brasil não, porque quem manda é o juiz. A decisão vem lá dizendo, olha, isso aqui vai ser feito no laboratório tal, endereço tal, nesse não podendo vai ser feito no laboratório tal, e aí vem aquela coisa das instituições que são credenciadas já, né? Vamos falar um pouquinho, eu vi na internet, você também, provavelmente vocês viram também o caso daquela menina de 13 anos que fez a roleta russa, né? Que na verdade ela teve relações com vários que estavam ali. Pensando nesse lado aí que vai ter essa mudança no Código Civil, ela indicaria um ou indicaria todos? Primeira pergunta, né? A segunda é a seguinte, nós não temos essa alteração ainda, então hoje essa menina ganha esse bebê. Ela vai entrar com a ação de investigação para um indicando, depois indica outro, ou pode se formar ali vários polos passivos dentro de uma ação só? Pois é, resta essa dúvida. Em relação à alteração do Código Civil que eu te falei, vai ter que ter uma resolução do CNJ, né, que vai trazer como é que é esse procedimento, como é que vai ser feito dentro do cartório. Então a gente ainda não consegue saber. O que a gente sabe é o que o artigo está lá prevendo para mudar e ele não entra nessa seara. Já numa ação hoje judicial, a gente já estava discutindo, eu nunca vi na prática uma situação dessa. Eu sei que teve um caso em Goiânia em que eram irmãos gêmeos e eu não sei se ela entrou com uma ação para um, uma ação para outro. Como é que se forma esse polo passivo, né? Porque na prática é muito difícil a gente ver uma pessoa simultaneamente apontar vários pais. Esse é um caso que a gente vai ter que acompanhar. Eu tenho quase 17 anos de atuação. Eu nunca ajuizei também não algum reconhecimento de paternidade onde eu indicasse mais de um. Exatamente. Né? A gente vai ter que acompanhar esse caso dessa moça. E mesmo porque, doutora, pensando bem, processualmente falando, se eu indico vários do polo passivo, então isso significa que eu vou ter que citar todos para depois começar a ter a questão aí da contestação, se alguém contestar, para ser válido. E se a defesa de um se aproveitar os outros, como é que fica, né? Por isso que a gente fala que o direito das famílias ele é tão assim dinâmico, porque, por exemplo, quando eles estavam pensando nessa mudança do Código Civil, já vem uma discussão logo lá atrás. Aí me aparece esse caso dessa menina que tomou a proporção maior de que ela vai ter que indicar quem são os pais ali. Exatamente. Porque são vários que ela, né, ela teve a relação ali. É uma situação que a gente vai ter que acompanhar de perto, porque são situações muito atípicas dentro do nosso ordenamento, né? O direito ele não consegue prever tudo que a pessoa vai fazer na vida. A gente vai tendo que acompanhar como é que cada caso vai ser resolvido na justiça. Provavelmente ela vai ter que entrar com uma ação para cada um. Eu penso assim, porque realmente a questão do tempo do processo, vamos supor 10 pessoas no polo passivo, 10 citações, 10 contestações, e a gente sabe que demora. Demora muito. E aí aquela criança acaba sendo prejudicada. Exatamente, porque aí ela não tem os direitos dela, né, até que seja reconhecido. Vamos falar um pouquinho sobre socioafetividade, né, explicar para eles que nos assistem ali o que é essa paternidade biológica e o que é a paternidade socioafetiva. Isso. O vínculo biológico, ele é uma coisa muito fácil de você compreender. É o vínculo consanguíneo. Eu sou filha dele por nascimento, minha mãe e ele tiveram relações sexuais e nasci. Isso aí é o que a gente sabe, né? O preto no branco. E aí a gente vem para o território que é mais subjetivo, que são as relações socioafetivas. E elas são muito recentes, porque o vínculo socioafetivo, ele não é uma coisa que você caracteriza por uma coisa só. Não, ele é aquela laço de afetividade, é o reconhecimento do filho, de que é filho daquela pessoa, é o que a gente chama de posse do estado de filho.
Então eu tenho posse desse estado de que eu sou filho daquela pessoa. Fui criado com todo afeto por ele. Sempre o reconheci como uma figura paterna. Isso vale muito para os padrastos, porque a gente tem uma relação aqui que a criança sabe que não é filho biológico do marido e da mãe, mas foi criado a vida inteira por aquele cara com todo amor, com todos os presentes de aniversário, festinha, foto de família no fim do ano. E como é que o direito deixa isso desprotegido? Isso é um vínculo socioafetivo. Ele é público, ele tem esse caráter familiar, ele tem afeto. Então, muitas vezes acontece desse casal separar, padrasto e mãe, e se é necessário entrar com uma ação de investigação de paternidade socioafetiva, de reconhecimento de paternidade socioafetiva, para que aquele vínculo seja nomeado, paternidade, vai para o documento da criança, tem direito a alimentos, tem direito à visitação, tem direito à guarda, e vale do homem também. Porque se eu sou padrasto, eu amo aquela criança, me separei da mãe, e aí, como é que eu faço para ter contato com essa criança novamente? Ela não é meu filho biológico. Eu entro com reconhecimento da paternidade socioafetiva, e aí eu reconheço que aquela criança também é minha filha. Eu tenho todos os direitos que um pai tem. Tenho o direito de visitar, passar férias, pegar para mim. Eu posso até criar a criança. Eu posso, inclusive, pedir o reconhecimento da paternidade e a guarda. Então, é uma situação muito nova e tem sido muito usada. Na minha prática, eu vejo reconhecimento de paternidade ativa todos os dias. Principalmente o pós-mortem, porque a gente vai para o inventário, entra em outra seara, outros interesses patrimoniais, né? Então, lá no escritório também está tendo muito reconhecimento de paternidade. E tem alguns, sim, pós-mortem. É o que eu digo, como essa questão da socioafetividade não há uma lei, mas foi ali entendimento do STF, né? E o STF, quando trouxe isso, doutor, eu imagino que ele trouxe, obviamente, pelo lado mais benéfico. Só que ele não modulou. Eu acho que tem aquela parte também ruim da socioafetividade quando se ajuiza uma ação, por exemplo, pós-mortem, no intuito somente de patrimônio. Então, já tem decisões já dos nossos tribunais e até o STJ, no sentido de que, você quer ser reconhecida? Por exemplo, a filha que nunca nem quis saber daquele pai. Não, agora eu quero ser reconhecida por ele, que ele morreu e está deixando uma fortuna. Tudo bem, você vai ser reconhecida como filha, só que patrimônio eu já não vou mexer. Então entra numa seara também de discussão aí patrimonial e de amor, né, digamos assim, né? Porque a pessoa que pode atestar aquele sentimento já faleceu, né? Faleceu. Então a gente tem só um lado da história, e um lado da história que tem um interesse patrimonial. Então, quando a gente fala para os nossos clientes, eu acho que a doutora também fala que cada caso é um caso concreto. Né? Existe a questão da socioafetividade, mas eu vou ter que analisar o caso. Então, tem muitos reels aí que eles mandam, né? Que os clientes olham e falam, mas doutora, o meu tá assim, desse aqui já foi desse jeito. Por que o meu não se encaixa ali? Por que a senhora não faz dessa maneira? Calma, eu não sei como que foi o caso da pessoa que ajuizou a ação. Sim. Porque tem que ser um caso analisado dentro do contexto ali que a gente está pegando, né? E as provas nunca são iguais. Exatamente. As provas que você tem nunca vai ser a prova igual a que outra pessoa vai fazer. Mas você sabe o que eu fico triste? Por exemplo, uma pessoa que é criada, vamos colocar aquelas pessoas que moravam na fazenda? Meu pai foi um desses, que foi criado assim, pelo fazendeiro, junto com os filhos, desde pequenininho, só que ele não foi reconhecido, obviamente, que lá atrás não se reconhecia. As minhas, que são madrinhas, né, elas dizem que ele é um irmão para ela. Ok, trata como se fosse um irmão e eu sou a sobrinha dela e a afilhada. Mas e aqueles irmãos que são criados, por exemplo, um é filho comum do casal e o outro é filho só da mulher, né? E é só que o padrasto criou, mas não registrou, morreu. Aquele que antes era criança e foi criado pelo padrasto, ajuiza uma ação de reconhecimento socioafetivo pós-mortem. Aquele irmão que estava ali, ele sabe, ou irmã, sabem exatamente que ele foi criado como filho. Por que não aceitar? Exatamente. Né? Isso que dói, porque foram criados como filhos dele, os dois, sem distinção. Ele só não registrou. Então, o que eu costumo dizer? Gente, quer regularizar tudo bonitinho? Espera morrer para entrar não, para ação não. Com certeza. Né? Você considera ele como filho? Considero, doutora. E você também. Então vamos já
providenciar, porque pode ir Exato. direto até no cartório quando Faz é maior, no cartório, né? Maior, tranquilamente. quando é maior de idade, não preciso mais, né? Hoje é muito simples de você fazer esse reconhecimento. Ele é irrevogável. Então, faça com a certeza no seu coração de que aquela pessoa é seu filho. Faça de boa intenção. Então, é uma difícil situação. A gente tem um caso lá no escritório que foi feito através de acordo. Olha que interessante, o cartório do interior não registrou o pai. Aí foi uma falha do cartório. Quando foi fazer o registro, deixou de fora o pai. E aí a criada a vida toda junto com os irmãos, sanguíneo, tudo certinho. E aí, depois que ele faleceu, ela, agora eu senti falta do reconhecimento. Senti falta disso no meu documento, porque eu me sinto menos filha. Aí a gente conversou com todos os irmãos, fizemos um trabalho de conciliação e foi feito através da Sejusc, um reconhecimento de paternidade. Bem rápido, bem simples. Que maravilha. Aí, tá vendo? Teve consciência. Se todos tivessem essa consciência, mas aí quando... É aquela frase, né? Quando quer saber como é a família depois do falecimento de alguém que deixa muitos bens. Porque quando deixa bem, tá tudo ok. Ou depois de um... Briga pela geladeira, uma coisa assim. Né? Mas assim, viveu ali, né, plenamente uma família, né, reconhecido como filho, né, como pai, e de repente, depois da morte, vão brigar por patrimônio, esquece que aquela pessoa que foi criada com você é seu irmão. A vida toda ali. A vida toda. Isso é triste. É muito triste. Que bom que tem essa questão e tem advogados que ainda buscam essa questão da conciliação. Sim. É o que eu costumo dizer para os nossos acadêmicos. Vocês são o futuro da advocacia no sentido de conciliar. Com certeza. Porque eu, quando fiz meu curso de Direito, era muito naquela coisa, advogado tem que brigar. Sim. Né? E tem muitos que têm essa opinião ainda, que advogado entra no processo para brigar. Não. E principalmente quando tem crianças. Né, doutora? A gente tem que pensar em crianças quando a gente vai aí investigar ou entrar com a ação. Eu quero falar com a doutora sobre a questão da insegurança jurídica que essa mudança do Código Civil pode trazer. Existe alguma insegurança jurídica? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem aqui é até uma inversão de poder. Porque já é inseguro para a mulher que está nessa situação. Já é inseguro para a mãe solo que tem que entrar com a ação de investigação, que precisa dispor de tempo, às vezes quando ela não tem tempo, está trabalhando, está com o filho em casa, tem que buscar um advogado particular, tem que ir na defensoria. Então, a insegurança está nela. Nos 170 mil crianças que foram registradas sem pai, agora em 2023. E agora a gente tem uma inversão desse jogo de poder. Quem tem que buscar para provar que não é o pai, agora é o homem. Então, assim, não é insegurança, ele tem um mecanismo de fazer isso, ele vai ter a oportunidade de fazer o DNA, ele pode contestar esse fato. Só que a gente consegue agora tirar esse ônus da mãe, que já é tão sobrecarregada, né? Então não tem insegurança porque a própria lei já está trazendo qual é o caminho que ele tem que abordar. Do mesma forma como a mulher tinha que lutar, e ainda tem, pela investigação da paternidade, agora eles vão ter que lutar também para provar que não são os pais. Então a gente tem uma inversão ali que o Código fez, e pensando em quê? Em tentar reequilibrar isso, porque é desequilibrado. A gente tem aqui uma mãe solo que está com um filho em casa, 1, 2, 3 filhos às vezes, precisa dispor de tempo para ir num fórum, fazer audiência, levar para DNA, tudo aquilo, e ela tem que dar o start nisso. Agora não, o Código Civil quer dizer que agora esse ônus é seu. Ela vai lá no cartório, ela vai comunicar, e você vai ter os mecanismos todos necessários para você dizer que não é o pai. O próprio cartório vai te indicar para fazer o DNA. Então não vejo insegurança nisso. E que bom que está tentando equilibrar isso aí, né? Porque realmente... vamos falar assim para nós duas, que é homem, né? Principalmente que vai nos assistir, vai falar assim, gente, isso é papo de feminista, né? É papo de feminista, mas não é. A gente precisa adentrar nessa seara. Porque hoje, realmente, a parte mais pesada fica para a mãe. Não estou dizendo que tem pais que não tem pais que ajudam. Existem pais que ajudam. Só que casos que a gente pega, na maioria das vezes, não querem nem saber, né? Doutora, nós estamos finalizando Famílias em Cena. Foi um prazer te receber aqui, te conhecer. E eu espero que você venha mais vezes para nós debatermos aí os temas polêmicos, né, também aí do direito das famílias. Estarei Muito obrigada. à disposição. Muito obrigada, viu?